Seja muito bem-vindo, você, meu querido irmão, minha querida irmã, ao nosso IPC Talk, um programa de conversa, de bate-papo da Igreja Presbiteriana da cidade. E a gente faz aqui nossa roda de conversa a fim de trazer a você um conteúdo relevante, de extrema importância, que seja aplicável à sua vida, meu irmão, minha irmã. Tudo isso baseado na Palavra de Deus, Escritura Sagrada. E a gente faz aqui na nossa conversa um bate-papo para a gente entregar a você um conteúdo de relevância. Então seja bem-vindo, curta o vídeo, por favor, compartilhe também com seus amigos nas suas redes sociais. E você também pode fazer parte desse programa deixando também o seu comentário, suas impressões, o que você pensa a respeito da nossa conversa. Fique à vontade, explore o chat e também os comentários para que você também seja um integrante da nossa mesa no nosso bate-papo, tá bom? Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Deus abençoe você, a nossa conversa, que tudo seja para a glória dele. Eu estou aqui com meus amigos, Pastor João, Pastor Vanderlei. Nossos amigos vão dar as suas boas-vindas a vocês também nessa noite. Pastor João, fique à vontade. Boa noite, mais um encontro semanal. Que maravilha tem sido passar esse tempo com vocês. Aqui não é uma conversa apenas entre nós três. Nós conversamos aqui sobre o texto, mas a proposta é estudarmos a Bíblia juntos. Então a gente sempre pede essa interação da parte de vocês, não apenas compartilhando, não apenas divulgando, mas interagindo no chat, nos comentários. Isso, além de agregar também, você pode tirar suas dúvidas, enviar ali as suas perguntas no chat, também ajuda na divulgação do próprio conteúdo. Então, como a gente tem falado aqui, tem sido um tempo muito agradável, muito bom, tem sido edificante. E tem sido para mim, tem sido para nós, eu acredito que tem sido também para você. E prosseguimos aí estudando, né? Estamos nos aprofundando na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ainda no comecinho da carta, né? Agora já no capítulo 2. E o nosso objetivo é cada vez mais, né? Crescer espiritualmente. E a gente sabe que o crescimento na vida do cristão vem pelo conhecimento de Deus através da sua revelação, da sua palavra. Então, continue firme com a gente aí, firme conosco. Certamente você vai continuar crescendo espiritualmente. É uma alegria estar aqui com vocês de novo nessa sexta-feira para a gente mergulhar na Escritura Sagrada. Conhecemos o pensamento de Paulo, as suas intenções em relação à igreja de Corinto. Também os desafios que essa igreja enfrenta são semelhantes ao desafio que também nós enfrentamos. Então vamos lá. Deus nos abençoe nesse tempo de crescimento que teremos com certeza. É isso aí, gente. Muito bom. Estamos aqui nessa sexta-feira mais uma vez, nosso encontro. Toda sexta-feira, se Deus nos permitir, nós estaremos aqui reunidos, participando desse encontro. E você é muito bem-vindo aqui com a gente, tá certo? O pastor Vanderlei já deu já uma ideia, basicamente, do que a gente tem tratado aqui. Nós estamos falando da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, tá bom? E a gente já está no capítulo 2. E eu quero fazer essa leitura. Nós vamos começar a partir do versículo 6, porque no episódio anterior nós terminamos no versículo 5. E hoje nós vamos começar no versículo 6 e vamos ler até o final, lá até o versículo 16. Se você tiver a sua Bíblia aí aberta, você pode acompanhar com a gente. Se não, você pode também ouvir a leitura do texto que eu vou estar fazendo nesse momento, tá certo? Então diz assim a palavra do nosso Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus
ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, um homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Pois bem, leitura feita aqui, meus amigos, uma rápida retrospectiva daquilo que a gente viu na semana passada. Foi até uma semana especial, foi a semana de Páscoa. E nos versículos que nós tratamos na semana passada, percebemos que Deus, de forma peculiar, ele escolhe coisas loucas e humildes a fim de que nem se vanglorie na presença de Deus. E ele também tratou nos versículos que a pregação do Evangelho não consiste em linguagem persuasiva humana, mas em demonstração do Espírito. Quero começar aqui com meu amigo pastor João. João, na semana passada nós falamos que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias e percebemos também que a pregação do Evangelho é a essência da igreja, a essência da pregação da igreja, e que Deus também, que o apóstolo Paulo não utilizou de artifícios humanos a fim de conquistar, de ganhar o público, mas ele, de forma enfática, disse que é pelo poder do Espírito Santo. Fazendo essa ponte, esse link aí, o que você pode trazer para a gente do texto que nós lemos nessa noite? Sim, ainda é o apóstolo Paulo fazendo um contraponto entre a perspectiva comum do mundo sobre o que é sabedoria, né, e também a perspectiva comum dos cidadãos ou das pessoas em Corinto, no mundo da época, sobre o que é a pregação, a loucura da pregação do Evangelho, a loucura da mensagem da cruz. Paulo ainda permanece refletindo sobre esse aspecto, né, fazendo esse contraponto e mostrando cada vez mais, né? Eu acho que talvez no episódio retrasado, né, com base naquilo que a gente já vem falando sobre, quando a gente começa a falar sobre isso, quando Paulo vai falar a partir do versículo 18 do capítulo 1, algumas pessoas podem ter a compreensão, podem de repente entender de maneira equivocada que Paulo é um anti-intelectual, algo do tipo, né? E a gente viu na semana passada que Paulo tem um objetivo muito claro, né? Deus o instrui a trabalhar de uma maneira peculiar, diferente em relação a esta igreja devido às características e aquilo que ela valorizava. Então Paulo dá um destaque muito grande aqui, né? Se a gente observar também e lembrar aquilo que a gente falou no segundo encontro, no segundo estudo, que há um problema grande aqui, que é o problema da rivalidade, das facções, e boa parte desses problemas estava relacionado ao apego que essas pessoas tinham a determinados homens, porque viam, né, fulano fala melhor, fulano pode se destacar melhor. Então, levando tudo isso em consideração, Paulo ele gasta um tempo, e aqui fica mais claro pra gente que Paulo não é anti-intelectual, não é anti-sabedoria, mas ele entende o seguinte, né? A sabedoria que é valiosa para nós é a sabedoria de Deus. E ele continua fazendo esse contraponto justamente para mostrar, né, que aquilo que nós valorizamos, o mundo considera por muitas vezes loucura, e vice-versa. Então, ele começa no versículo 6 falando, nós expomos sabedoria sim, né? Sabedoria nós expomos sabedoria. Porém, a sabedoria, não a sabedoria deste século, não a sabedoria na perspectiva que o mundo valoriza, mas a sabedoria de Deus. Então, Paulo já começa quebrando um pouco mais talvez esse preconceito ou esse conceito equivocado que possa surgir a respeito dele, de que ele não valoriza o conhecimento e a sabedoria. É interessante, e eu quero destacar aqui, continuar destacando o versículo 6, que Paulo diz, entretanto, expomos a sabedoria. Nós temos uma sabedoria. Só que Paulo diz, essa sabedoria só é compreendida pelos experimentados. E veja como
apesar de Paulo não se utilizar da retórica grega, mas Paulo é extremamente sagaz na sua refutação desses intrusos que estão na igreja de Corinto. Porque ele usa um termo próprio desse grupo que são os experimentados, os perfeitos, os que receberam uma revelação especial, aqueles que têm uma certa gnose, não a gnose do segundo século, mas aqueles que têm uma revelação, uma sabedoria especial. E Paulo está dizendo, olha, eu também falo aos experimentados, eu também falo aos sábios, mas não falo do mesmo tipo de sabedoria que vocês. Não é que eu não seja sábio, não é que nós não possuamos a sabedoria. Eu falo um tipo de sabedoria, mas a sabedoria que somente os perfeitos vão utilizar. E toda a busca desses que se opõem a Paulo na igreja de Corinto são de que eles é que são perfeitos, eles é que detêm o Espírito, eles é que detêm a sabedoria, eles detêm a Sofia e eles detêm a Dinamis, eles têm a sabedoria e eles têm o poder. E Paulo vai dizer, vocês não têm o tipo de sabedoria que o Evangelho propõe. Vocês estão enganados numa compreensão do que é sabedoria, e eu quero mostrar para vocês qual é o tipo de sabedoria que importa para aqueles que servem a Cristo. E ele diz, entretanto, expomos a vocês a sabedoria dos experimentados, não porém a sabedoria deste século, porque a sabedoria que vocês possuem é a sabedoria deste século. Experimentados, para Paulo aqui, é aqueles que são perfeitos, aqueles que têm integridade, virtude consumada. E essa virtude consumada só possui aquele que está numa relação completa com Cristo. Não os que são sábios e os que detêm um poder aos seus próprios olhos. Então ele fala, a sabedoria não deste século, nem dos poderosos dessa época. Não, pelo contrário. Essa sabedoria é reduzida a absolutamente nada. E aí ele toca no que já foi dito por nós nos capítulos anteriores, episódios anteriores, que é esse contraste que Paulo faz. A sabedoria do mundo, a sabedoria de Deus. É a loucura de Deus diante da sabedoria dos homens. A fraqueza de Deus, que mesmo sendo fraqueza, é mais forte do que a sabedoria do homem. Então aí Paulo faz essa convergência para dizer, mas falamos, versículo 7, a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Essa sabedoria em mistério não trata-se do mistério gnóstico, esotérico, não. Como eu estava falando no início, Paulo pega termos que são próprios dos seus adversários e subverte a compreensão desses termos para mostrá-los que a partir do Evangelho esses termos adquirem um novo sentido, que é o sentido real, verdadeiro, porque estão em consonância com o Evangelho. Então Paulo é extremamente perspicaz e sábio, porque ele se apropria dos termos dos seus adversários e dá uma conotação completamente diferente, mas de acordo com a norma do Evangelho, aquilo que ele compreende ser a Escritura Sagrada. E aqui também dá para ver Paulo sendo um pouco mais enfático em relação à sabedoria do mundo, né? Porque ele fala assim, isso aí é perecível, o que vocês consideram valoroso, isso aí não se reduz a nada, né? Então dá para ver ele até mais combativo em relação àquilo que era apreço e apego por parte de boa parte até da igreja, né, de Corinto. Então Paulo ele parece que ele vai, né, progredindo em relação ao seu argumento e sendo mais enfático cada vez mais, né? Ele já vai usar palavras um pouco mais duras e no próprio capítulo 3, onde ele também continua, a gente vai ver depois, ele vai continuar ainda um pouco mais duro, porque assim, ainda tem um aspecto latente nos primeiros 4 capítulos que Paulo está trabalhando questões de facção na igreja. Então, em alguns pontos, ele vai ser, a gente vai percebendo isso na leitura, que ele vai sendo mais enfático, mais duro, vai exortando com mais clareza, né? Isso fica mais latente do versículo 6 em diante,
até mesmo do que a gente já leu até agora. Porque Paulo está fazendo esse contraponto, mas aqui ele fala, olha, isso aí que vocês valorizam, né, a sabedoria deste século, isso aí é perecível, isso se reduz a nada. Então ele começa até mesmo de forma mais direta a falar, ó, como se fosse ridicularizar, isso aí não é nada, né? Isso aí é nada, isso aí é perecível, isso perece, isso não passa. Então Paulo está mais direto aqui ao ponto também. Interessante ouvindo vocês falar, é o seguinte: Corinto era uma cidade que tinha uma influência intelectual relevante para aquela região ali, principalmente naquele mundo greco-romano, né? E as pessoas então se encantavam com os discursos, com os recursos, né, de filosóficos que se apresentavam naquele momento. E fazendo um link para os nossos dias de hoje, né? A gente tem hoje vários mecanismos na internet, principalmente a internet, de pessoas que se apresentam com um certo tipo de recurso, com tecnologia, com a questão do visual, a fim de convencer, de ganhar as pessoas, né? E muitas pessoas vão seguindo certas influências, certos tipos de ideia, porque se percebe envolto de uma característica que é fácil de ganhar a pessoa, né? Ou que pelo menos se propõe a isso. E como é que a gente pode agora aplicar o evangelho, a palavra de Deus, que Paulo está dizendo que é o poder de Deus aqui, diante dessa sociedade que talvez não é tão diferente que a gente está lidando aqui, uma sociedade que tem relevância, que tem influência, que tem características de envolver as pessoas, de convencer as pessoas pelo discurso. E como é que a gente pode trazer o evangelho no meio de tudo isso e dizer, olha, aqui está o evangelho, que é o poder de Deus? Acho que o nosso desafio talvez seja tão grande ou maior do que o do apóstolo Paulo, porque nós vivemos num tempo da pós-verdade, de que a verdade ela já não existe para a maioria das pessoas, porque na medida que você diz que a verdade depende do ponto de vista de quem tem contato com ela, você relativiza a verdade e torna absoluto o indivíduo, e não a verdade. O conceito de verdade que a sociedade que nós vivemos tem é de que absoluto é o indivíduo, são as suas percepções, são as suas compreensões, e a verdade, enquanto conteúdo, é modificável a partir do indivíduo e não do seu conteúdo. A verdade não é uma realidade, ela depende de quem a observa, depende de quem a apreende. Então, para nós firmarmos uma verdade, algo que seja absoluto, algo que tenha um conteúdo concreto, algo que se diga que pode ser seguro, que as pessoas podem caminhar a partir disso, entregar algo para a sociedade hoje, na perspectiva de que isso é duradouro, de que isso pode ser norma de referência para elas, isso tudo eu estou falando sobre a verdade, é um desafio imenso. Por quê? Porque para as pessoas o absoluto é não haver absoluto. A verdade é não haver verdade. É relativizar tudo e tornar tudo fluido. Tornar tudo flexível, líquido, como diria Bauer. Então, o nosso desafio nós temos verdades eternas, que independem do tempo, que são normas eternas porque remetem àquele que é eterno, àquele que é justo, àquele que é belo, àquele que é todo-poderoso. Então, o Evangelho capta essa realidade. A realidade do Evangelho está em quem sustenta toda essa verdade, que é o próprio Cristo. O Evangelho para nós não é um conceito não é um monte de ideias. O Evangelho para nós não é um monte de verdades apenas. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é o próprio Cristo. O Evangelho é o Deus encarnado. O Deus encarnado que se fez homem, que assumiu a sua morte cruel, que tornou-se um de nós, que desceu à sepultura, mas ressuscitou dos mortos. E ali nele está a expressão máxima da verdade de Deus, que é o Deus que ama e o Deus que se revela. Sabe? Então, para nós é um desafio imenso,
mas ao mesmo tempo nós temos algo a apresentar a esse mundo. Tudo que o homem procura, tudo que a sociedade busca, está numa pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo, a quem Paulo prega. Sim, e o pastor Vanderlei se ateve à questão mais do conteúdo, né? Mas a gente também enfrenta outra dificuldade, eu acho que o pastor Alan também quis ressaltar isso, que é o grande apego que as pessoas hoje têm à forma também, né? Ao apelo mais estético. E a gente acaba, né, enfrentando outra dificuldade, né? Não apenas a dificuldade em relação ao conteúdo, de se proclamar a verdade em meio a uma era onde uma era que relativiza a verdade. E outra dificuldade que a gente acaba enfrentando também é a gente competir com pessoas que produzem bons conteúdos quanto à forma, não quanto ao conteúdo em si, mas fazem boas produções. Quando a gente vai para o YouTube, a gente vê que muitos fazem sucesso não por trazerem um conteúdo verdadeiro, mas pela maneira como eles apresentam o conteúdo. Quando eu vejo, por exemplo, e até mesmo já fiz críticas a muitas vezes a coach, não é pelo conteúdo dele em si, mas é porque muitos usam todo um apelo estético e até mesmo se apropriam de elementos da fé cristã e do evangelho para, né, reduzirem aquilo ali a uma autoajuda. Né? Há lugar para autoajuda, há lugar para esse tipo de conhecimento, mas que essas pessoas, né, o que elas fazem? Eles se aproveitam e se apropriam de elementos da verdade do evangelho e reduzem isso a uma autoajuda e fazem com grande produção. Então a gente vive num mundo que valoriza muito o estético. Esse conteúdo é verdadeiro, é bom porque é feito de maneira profissional, né? Tem toda uma equipe ali trabalhando, a câmera é linda, é perfeita, então as pessoas valorizam muito isso. E a gente está no meio disso tudo. Também não é desvalorizando a produção, né? A gente está aqui, por exemplo, tentando dar o nosso máximo em termos de produção também, para que aquilo que a gente quer comunicar, que é a verdade do evangelho, possa se expandir mais. Só que a gente não pode entrar nessa competição, né? Porque tem muita gente que está produzindo muita coisa boa em termos de forma, mas não em conteúdo. E as pessoas estão considerando esses homens, essas pessoas que estão falando como verdade justamente pelo tipo de produção, né? E a gente está no meio, né? Isso me lembra muito a realidade vivida por Paulo em Corinto, né? Porque Paulo estava ali anunciando o evangelho, não com sabedoria humana, não com persuasão humana, mas procurando anunciar o evangelho, a pregação do evangelho, Cristo crucificado, e as pessoas estão querendo se impressionar com retórica, oratória. Hoje não é muito diferente. Hoje as pessoas preferem muitas vezes ouvir certas pessoas, independente do que elas falam. Por quê? Porque tem todo um apelo estético envolvido. É uma futilidade de palavras, né? A beleza, o som das palavras, o agradar do coração, a resposta às expectativas, ainda que sejam fúteis, ainda que as pessoas saibam que no discurso não há a verdade, mas faz bem a alma, acalenta a alma. Então, essa era uma realidade muito presente na igreja de Corinto. Não precisa dizer verdade, basta fazer bem a alma. Não precisa ter um conteúdo profundo. Basta que as pessoas sintam-se bem, basta que vira um jogo, se torna um ambiente de certa maturação do sentimento de orgulho, o orgulho da apresentação. O meio se torna o fim. Uhum. O meio se torna o objeto mais importante. O que nós temos a dizer a esse mundo? O que nós temos a dizer a esse mundo? O que a igreja de Corinto precisava ouvir? Paulo diz, ainda que não diga com toda a beleza dos sofistas. Mas é interessante, pastor João, pastor Alain,
que quando Paulo também é antissofista, ele é um sofista, porque o sofista é aquele que argumenta, cria toda uma estrutura de argumento para convencer as pessoas. Então Paulo diz, eu não sou sofista, eu não sou retórico, eu não sou um filósofo vazio, eu não tenho um discurso brilhante, e toda essa tomada de Paulo de desqualificar o adversário é para desqualificar o adversário, mas apresentar a sua verdade. Ele reduz o adversário para mostrar, olha, eu tenho algo muito mais importante do que todo esse palavreado, de que todo esse falatório vazio. O que eu tenho a apresentar é muito mais importante que esse palavrório vazio. E a sociedade que nós vivemos hoje é uma sociedade de muitas palavras, de muita retórica, de muito brilhantismo, de muita festividade com as coisas, de impressionar, de um culto à personalidade doentio. Mas é contra isso que Paulo está lutando e mostrando a sabedoria de Deus oculta desde a eternidade. Deus revelou, não aos iniciados, experimentados na perspectiva da cultura grega, mas os experimentados, os experientes, os perfeitos, são os que receberam o evangelho, os que receberam a Cristo. Não é um grupo seleto, não é elite religiosa, não é elite filosófica. São todos os crentes em Cristo, inclusive os pobres, os libertos, os escravos, as mulheres. São essas pessoas. Todos eles receberam. Todos eles têm acesso. Eles podem acessar. Foi destravada o conhecimento para essas pessoas, como diria um coach hoje, na nossa realidade. Interessante é que, quando a gente faz um apanhado bem básico assim da história, a gente observa que o indivíduo ele sempre foi tentando construir argumentos, que nesse caso aqui Paulo coloca a linguagem de sabedoria humana, ou ele coloca aqui sabedoria desse século, que ele vai dizer que se reduz a nada. E a gente vê ao longo dos séculos a humanidade sempre tentando construir certos tipos de pensamento, de sabedoria, que ela tem um ciclo, depois ela se encerra. Aí se cria um outro. Mas não é algo que se permanece, que se perpetua, que se vai concretizando ao longo da história. A gente tem, por exemplo, a ciência moderna, que tem a sua devida contribuição, mas ela fica apenas nas questões observáveis, das evidências visíveis, físicas, porém ela não entrega, por exemplo, respostas que tocam a metafísica, as questões morais, né? Ela não vai te dar esse tipo de resposta. Então ela tem a sua contribuição, mas ela acaba perdendo o seu poder, vamos dizer assim, como o Paulo coloca aqui, porque tem outros aspectos que são importantes para a vida humana, questão metafísica, da moral, porque nós evitamos certo tipo de hábitos ou deixamos de fazer certas situações. A ciência não consegue entregar essa resposta. O materialismo também, que tanto valoriza os aspectos físicos, materiais, mas também deixa a desejar quando se fala das questões da consciência, da moralidade, etc. E Paulo agora coloca aqui pra gente, o Espírito. É o Espírito que nos concede aquilo que é substancial. Eu queria ouvir de vocês aí esse contraponto que o apóstolo Paulo então apresenta para nós quando ele começa a falar do Espírito Santo, mostrando que a sabedoria divina ela tem uma sobressalência, ela tem vai além daquilo que a sabedoria humana nos oferece. Como é que vocês podem também explorar um pouquinho, agora tocando nesse ponto que Paulo fala da sabedoria divina, sobretudo pelo poder do Espírito Santo? Eu acho que a palavra-chave aqui nessa parte é o que ele vai dizer no versículo 7, né? Ele vai falar, olha, a gente fala sobre a sabedoria de Deus em mistério. Mistério, né? Ele vai dizer o seguinte, não há capacidade intelectual que compreenda o mistério de Deus revelado em Cristo Jesus, né? E esse é o aspecto que Paulo vai usar para conectar a própria revelação especial que é dada ao crente, que é pelo Espírito Santo. Aqui, Paulo, né, nas entrelinhas, continua reforçando a ideia de que se alguém se considera... eu me considero alguém muito intelectual e
e eu cheguei ao conhecimento da verdade do evangelho por minhas próprias pernas, pelos meus próprios méritos. Não existe. Aquilo que faz parte da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus, ele só é compreendido, né? Ele só é um mistério compreendido ao crente através da ação do próprio Deus que o revela, e isso se dá através da pessoa do Espírito Santo. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, é um mistério. Um mistério. A sabedoria humana não consegue compreender e aprender a grandeza de Deus, né? E a ciência não é capaz de compreender os mistérios, a grandeza de Deus, né? Isso se dá como? Através da própria ação do próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Então, ele introduz a pessoa do Espírito Santo no texto, mostrando primeiro o seguinte, que isso é um conhecimento especial do próprio Deus, uma revelação, né, que para o homem natural, que para o homem sem o Espírito, sem a revelação, é um mistério, não passa de um mistério, não passa de algo incompreendido. Por isso que o homem não pode se vangloriar. Porque se ele não é o detentor do conhecimento e nem a capacidade intelectiva que ele possui, mas sim um outro que está acima dele, faz todo sentido o que Paulo disse no capítulo anterior. O homem não pode se vangloriar em nada que ele possui, pois nada disso irá qualificá-lo para receber ou exigir algo de Deus. A sabedoria foi oculta por séculos e agora Deus revelou no seu tempo, ao seu modo, de acordo com a sua vontade. Ele é soberano sobre o conhecimento que eles agora possuem. E o possuem porque Deus revelou. Ele resolveu revelar. Então, a única alternativa possível para o homem, inclusive para os poderosos, que o texto diz, poderosos do seu tempo, a sabedoria que nenhum poderoso desse século conheceu, é a seguinte: confiar plenamente em Deus ou nada. Confie plenamente em Deus ou nada. Sua sabedoria, seus méritos humanos, sua capacidade não é nada. E isso Deus está falando através da boca de Paulo para humilhar e para rebaixar os padrões dessa igreja de gente orgulhosa, de gente soberba, de gente espiritualmente soberba. Porque eles têm o Espírito de Deus? Sim, eles têm. Paulo vai dizer isso. Paulo vai ter 3 capítulos para falar que eles têm o Espírito de Deus, mas eles não têm a compreensão equilibrada e madura de quem possui o Espírito de Deus. Eles têm os dons do Espírito, mas eles não têm a compreensão da revelação de Deus a partir do Espírito. Eles possuem dons, eles são a igreja de Cristo, eles receberam de Deus a salvação. É por isso que a salvação é essa coisa graciosa, gratuita. Deus concedeu, mas ainda assim eles mantêm certos hábitos, certas falas que reproduzem muito mais um homem orgulhoso, que não se rende e que está num processo de maturação, de se tornar um homem perfeito, que não são ainda. Acho que interessante você colocou agora esse processo de maturação. É importante o crente entender isso. O Paulo está lidando com pessoas aqui que tinham hábitos, uma cultura, até uma certa religiosidade, que antes do evangelho eles tinham um comportamento influenciado por essas questões. Agora, uma vez que eles se acham crentes, receberam a graça de Deus, eles precisam, vamos dizer assim, ser educados nessa nova perspectiva. E aí entra a questão também do discipulado, né, pastor? Porque às vezes a gente pensa que o crente, uma vez que ele já conheceu a graça de Deus, ele está na igreja agora, ele já se torna alguém perfeitamente já capacitado e não precisa desse processo de ensino. E é importante a gente entender que Paulo está ao mesmo tempo dando certas contundências, sendo um pouco mais firme, mas ele está nesse processo discipulatório de ensinar, de estimular as pessoas a conhecer a respeito da graça de Deus. E aqui na minha Bíblia de estudo, há uma nota aqui que eu achei muito interessante. É uma frase muito simples, mas que traduz muito bem o que a gente está comentando aqui, que ele diz o seguinte: olha, o evangelho não pode ser entendido pelos seres humanos
à parte da graça iluminadora do Espírito Santo. Eu acho que a gente precisa também enfatizar, pastor, porque eu sei que um tempo atrás nós tivemos aqui uma série de pregação falando sobre o Espírito Santo e como é importante o Espírito Santo nesse processo, João, de trazer à mente do indivíduo o conhecimento, a iluminação da graça de Deus. Sim, não, e a gente precisa lembrar, né, o que o apóstolo Paulo o pastor Vanderlei já lembrou na fala dele, mas o que ele vai fazer nos capítulos onde ele vai falar acerca dos dons, por exemplo, né? Porque o que eu vejo assim, né, e isso demonstra como é salutar o discipulado. Eu vejo uma igreja composta por cidadãos que viviam num ambiente de competição, né? Já havia um cenário de competição entre as províncias gregas. A gente, né, quando a gente lê um pouquinho da história de Corinto, a gente vê que havia uma tentativa de rivalidade com Atenas. Eram duas províncias principais da região da Grécia, né, um pouco distantes umas das outras, mas que acabavam rivalizando. Então, é uma igreja de gente onde boa parte dessa gente vivia já num cenário de competição, de orgulho, né, de querer ser superior. E o que acontece quando eles se convertem, quando eles se tornam igreja? Né? Eles querem fazer da própria fé, do próprio conhecimento de Deus, né, aquilo que vai ser o motivo do orgulho deles. Né? Então, assim, eles começam a enfrentar essa rivalidade interna, aí nascem as facções, os partidarismos. Fulano sabe mais que o outro, eu sei mais que fulano, eu falo muito melhor, eu expresso muito melhor. Então, Paulo, quando ele insere, né, já que começa a inserir aqui, né, a pessoa do Espírito Santo como aquele que revela, né, aquele que aplica a revelação, aquele que faz com que nós, que é o que ele vai dizer, né, no versículo 10, Deus revelou pelo Espírito. Né? E depois, quando ele vai dizer no versículo 11 também, né? Ninguém as conhece senão pelo Espírito de Deus. Ele já está quebrando completamente qualquer chance de orgulho por parte desses cristãos que achavam que o conhecimento que eles tinham recebido de Deus fosse por algum mérito ou virtude deles. E isso já vai pavimentar o caminho para Paulo depois, mais para frente, falar acerca dos dons que também estavam sendo usados como forma de competição e orgulho por essa comunidade, que é desvirtuar completamente o sentido dos dons, que é a edificação do corpo, como a gente vai ver mais para frente. Então, é importantíssimo, é importante demais para a igreja de hoje compreender que os dons, né, a compreensão que nós temos da graça, tudo aquilo que nós somos e todo o conhecimento que nós temos a respeito de Deus e da realidade criada por Deus, só temos por causa do Espírito Santo. Se não é o Espírito Santo trabalhando em nós, aplicando o Evangelho em nós, não há diferença. Podemos dizer assim, não há diferença alguma entre o que sabemos, o que temos, o que podemos entregar do que as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Não há diferença, é a ação do Espírito Santo. Pastor Vanderlei, eu queria perguntar a você, muito baseado no que o João colocou aqui pra gente, Paulo está dizendo que aqueles que receberam o Espírito Santo são capazes de julgar todas as coisas. Como é que a gente pode entender esse texto? O que Paulo está querendo expressar, nos ensinar a respeito de que, uma vez que o Espírito Santo nos deu a compreensão da graça de Deus, agora nós somos capazes de analisar, de julgar as coisas que acontecem no nosso dia a dia? Então, eu respondo com o próprio texto. Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo pelas profundezas de Deus. O Espírito que prescruta é o Espírito que conhece e que, por causa desse conhecimento, revela para nós aquilo que é inacessível à nossa compreensão, ao nosso intelecto, à nossa capacidade. Nós conhecemos até um certo ponto. Nós somos limitados no nosso conhecimento. O nosso conhecimento sobre Deus, sobre a vida, sobre a fé, é sempre um conhecimento limitado. É sempre um conhecimento condicionado pelas circunstâncias, pela história que nós vivemos, pelas vivências que nós tivemos, pelas
pelos sentimentos, pelos fracassos, pelos traumas, pelas alegrias, pelas derrotas, vitórias. Tudo isso está condicionado, são condicionantes. Então, quem é que nos dá o elemento que faz toda a diferença? É o Espírito. É o Espírito que me faz acessar aquilo que eu sou incapaz. É o Espírito que me faz compreender aquilo que é aquela virada, aquele sentimento que me torna mais hábil. É o Espírito que dá. Mais que isso, veja que o texto de Paulo ele diz, olha, aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não compreenderam, que jamais penetrou no coração do humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quer dizer, isso serve também para mostrar para a gente que nosso conhecimento jamais pôde conceber algo tão profundo, tão... o nosso conhecimento ele tem um limite. É raso, no caso. E como é que a gente tem um conhecimento para além do nosso limite? Por uma ação do Espírito. É por isso que Paulo, na carta aos Gálatas, vai dizer, vocês até aqui receberam tudo por meio do Espírito. Por que vocês agora querem... tornar humano, né? Querem abrir mão disso para ir e trazer um outro elemento, que no caso lá, do caso da igreja da Galácia, das igrejas da Galácia, né, que são várias, que era as obras, que era a lei. Porque vocês querem acrescentar algo? Vocês não precisam de nada. Tudo que vocês precisam é a revelação, o discernimento espiritual. Mas como é que se explica isso? Torna isso objetivo. Nós temos um conhecimento objetivo, que é o das Sagradas Escrituras. E nós temos um conhecimento subjetivo. O conhecimento do Espírito é subjetivo. Não é um conhecimento que eu posso engaiolar, encaixotar. Não é um conhecimento que eu posso definir em termos conceituais. Mas quando o Espírito fala, eu sei. Nós sabemos. E esse conhecimento que nós sabemos não é fruto de uma compreensão individual. A comunidade inteira sabe. Todos sabem. É algo claro. Não é algo privado. Não é, eu sei porque o Espírito me disse. Aí eu crio uma igreja, eu crio uma teologia, eu crio uma forma de compreender o mundo. Não, eu sei e a igreja sabe. Todos sabem. É uma revelação que abarca a comunidade inteira. O espírito do homem não pode compreender, mas o Espírito de Deus pode e revela. Revela a mim, mas revela a igreja. E quando ele fala que revela a mim, não é a mim no sentido individualizante. É a mim, a você, ao pastor João, à igreja. É no sentido também coletivo. É individual, mas é coletivo. Porque também tem um problema de nós acreditarmos que é uma posse privada minha e eu detenho um conhecimento que é só meu, e não é. E esse conhecimento passa muito também pela cruz. Não é um conhecimento assim. Claro que ele tem a sua... Não é a subjetividade no sentido de que depende de cada um, de cada realidade. Mas é algo que a gente não consegue concretizar, não consegue materializar. Mas esse conhecimento, ele se torna... O ápice dele se torna claro quando Cristo sobe a cruz do Calvário e revela ao mundo o amor de Deus em favor dos pecadores, né, João? Sim, e só para rapidamente comentar um pouquinho também o que a gente estava falando anteriormente, né? Essa questão eu acho muito salutar que o pastor Wanderley ressaltou, né, só para poder fazer um parênteses aqui, porque a gente vê em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce, é para a igreja. Né? Paulo, quando ele vai tratar sobre os dons, ele está também combatendo isso. Combatendo essa questão de individualizar a ação do Espírito Santo. Fala assim, o Espírito Santo veio para mim, me fez isso para mim, e aí dá espaço para vaidade, dá espaço para que alguém pense e tenha uma compreensão elevada de si mesmo, um ar de superioridade. Né? Isso é muito importante, porque a gente vê isso acontecendo hoje na igreja. A gente vê comunidade surgindo porque as pessoas falam que o Espírito Santo falou diretamente a elas, né? O Espírito Santo me deu essa direção. O Espírito Santo, ele fala visando a harmonia e o crescimento da comunidade. Né? Você não vai ter um cisma, uma confusão,
né? E não tem como botar o Espírito Santo no meio disso tudo, né? E a gente vê muita gente hoje fazendo isso, né? A gente vê o Espírito Santo descendo em Atos dos Apóstolos, não é para um cristão, não é pro cristão, é para igreja. E é o mesmo Espírito que distribui os dons, e o que a gente aprende na Escritura é que a finalidade é a edificação do corpo, da igreja. Então, eu acho que isso é muito importante a gente ressaltar mesmo, porque a gente ainda hoje vê isso acontecendo. A gente ainda hoje vê... a gente vê hoje as pessoas como se fossem donas do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é quase a vozinha que fica no ombro falando assim, não, e fala o que eu quero ouvir. E isso faz dessas pessoas especiais, né? Sim. Porque elas detêm um conhecimento que ninguém detém. E faz com que elas levem toda uma comunidade e todo um grupo de pessoas para um outro caminho, que foi o caminho que o Espírito Santo me conduziu. E isso faz com que as pessoas, de forma ensandecida e louca, formem seitas. Isso faz com que as pessoas, em nome de Deus, da sua palavra, do seu Espírito, surjam com questões que estão completamente contrárias à Escritura. É muito perigoso, pastor João, eu concordo com o que você está falando, e eu quero só tentar aqui dar ênfase ainda mais ao que você está dizendo, que é muito perigoso quando alguém diz, Deus me diz que nós temos esse caminho, que esse caminho foi esquecido pela igreja, de que esse ponto de vista doutrinário foi abandonado e que nós temos que retomar. Não, a igreja recebe de Deus a revelação. O Espírito não fala contra a revelação objetiva. A revelação objetiva é a palavra. E o Espírito não está em disputa com a palavra de Deus. A realidade objetiva é a palavra de Deus, é a verdade. O Espírito confirma, interpreta e faz-nos discernir essa palavra. Nós discernimos essa palavra. Nós compreendemos essa palavra. Nós nos apropriamos dessa palavra por meio do Espírito. Mas essa palavra jamais pode ser desprezada. Essa palavra jamais pode ser relativizada. Esta palavra jamais pode ser tratada como algo que não tem valor em nome do Espírito. Em nome do Espírito, as maiores seitas e as maiores heresias foram ditas. Em nome do Espírito, judaísmos foram trazidos para dentro da igreja. Em nome do Espírito, as coisas mais absurdas são feitas, porque se entende que o Espírito é posse de uma pessoa. Exatamente. E não é. O Espírito que habita em mim é o Espírito que habita no Alan, é o Espírito que habita no João. Então, se o Espírito falar comigo, tem que falar com vocês. Tem que ser um consenso. O Espírito que está aqui, nesse IPC Talk, é o Espírito que tem que harmonicamente ser compreendido por nós. Eu não posso surgir do nada aqui, o Espírito me deu uma revelação. Não, o Espírito fala a mim como membro do corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. O Espírito não é uma posse minha. O Espírito não é o meu serviçal. O Espírito não é algo que eu controlo, que eu tenho acesso exclusivo. Não é. Pastor Lan, agora sim, eu acho que é um bom ponto para entrar na sua pergunta, né? A sua pergunta foi sobre a questão do evangelho, né? Da cruz. E aí, como é que a gente, então, em meio a tanta gente falando que está dizendo algo porque recebeu do Espírito, né? Como é que a gente discerne isso, né? A gente precisa ver a compatibilidade, né, com a revelação do próprio Deus no Evangelho, na cruz, na obra de Cristo. Então, eu acho que isso já ajuda a gente a entender aquilo que o pastor Lan já levantou há pouco. A gente vê surgindo, por exemplo, pessoas que falam assim, o Espírito Santo me falou, Deus enviou um anjo que apareceu para mim. E aí você vê a pessoa vivendo e fazendo e abrindo uma seita que é completamente contrária ao Evangelho revelado, ao Evangelho que revela o amor de Deus em Cristo Jesus, que salva o pecador de forma soberana, salvação pela graça, algo que contrapõe completamente o Evangelho às Escrituras. A gente já precisa ter a maturidade para descartar, né? A gente ainda vê as pessoas assim, não pode ser que seja,
A gente precisa ter, é por isso que a gente precisa estudar a Bíblia, estudar a palavra, aprender do Evangelho, para que a gente consiga discernir, né? O Espírito Santo vai trabalhar em nós para que possamos discernir, mas é preciso que a gente busque também na Escritura. A gente vai ver, é incompatível. Como é que o Espírito Santo falou com fulano que o Evangelho, a salvação, não passa pela cruz, não passa pela obra de Cristo? Então, o Evangelho, a pregação do Evangelho, o Evangelho revelado por Deus em Cristo Jesus, conforme a gente aprende na Escritura, né, a gente está diante de nós, né? Claro que a gente compreende pelo Espírito, mas a gente não pode pensar que qualquer pessoa que surja falando o seguinte: o Espírito Santo me falou e me revelou algo, e aí o que ela revelou? O que ele revelou? Revelou isso. Completamente contrário ao Evangelho, a gente não pode acreditar que aquilo ali seja verdade. A gente precisa questionar. E é interessante pensar no que está falando e pensar que é muito mais sutil e perigoso, porque assim, quando a revelação chega e a conduta moral dessas pessoas é completamente contraditória com a palavra do Evangelho, a gente já cria uma resistência, porque a vida moral dessas pessoas, elas são contraditórias com o Evangelho. O problema maior, pastor João, pastor Alain, é que muita gente piedosa. Uhum. O problema maior é quando a heresia ela se esconde atrás da capa de santidade, da piedade, de gente que chora, que fala em outras línguas, de gente que tem toda uma reputação. Mas se é mentira, se é engano, o diabo é sutil, extremamente sutil, para fazer com que, inclusive, gente que tem toda a intenção de viver a verdade, ainda assim se perca em mentiras. Todos nós estamos sujeitos a, em nome da verdade e em nome do Evangelho, cometemos as maiores atrocidades do mundo. Não é à toa que as guerras, grandes guerras, são pontos de vista sobre realidades espirituais que para nós são claras, mas que para alguns não. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a verdade do Espírito precisa estar sendo equilibrada com a verdade da Escritura. A verdade da Escritura. Tem gente que diz que simplesmente o nome de Deus ele pode matar. De que isso é legítimo. Sendo que se você lê a Escritura Sagrada, você vê que o maior de todos os dons e sobre todos os carismas, e a gente vai ver isso aqui, quando estudarmos o capítulo 13 dessa epístola, que é o amor. Então, se o amor está acima de qualquer outro dom espiritual, qualquer que seja o dom espiritual que eu utilize, sem levar em consideração o amor, eu estou sendo contraditório com a Escritura. Se eu em outras línguas falar, e essas outras línguas que eu fale servirem para ofender, machucar, tripudiar de quem quer que seja, essas outras línguas estão em desacordo com a Escritura. É o Espírito que me deu essa revelação. Meu irmão, essa revelação é para oprimir, massacrar, diminuir, destruir a vida do próximo. É o Espírito que me deu. Não é o Espírito de Cristo. Meus não amigos, é o Espírito de Cristo. Vamos concluir? Senão a produção vai me matar aí. Aí vai ficar ruim pro meu lado. Vamos concluir então. Nosso tempo já está estourado praticamente. Eu queria ouvir de vocês de forma rápida, direta, as conclusões finais aí pra gente trazer para os nossos amigos que estão nos acompanhando quais são as implicações práticas pra gente concluir e a gente terminar nosso episódio dessa noite. Sim, minhas palavras finais de hoje, né, vão em cima do que ele vai dizer no versículo 14 em diante, né? O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. É loucura. O homem natural continuará achando que tudo aquilo que nós estamos falando aqui é loucura. Né? Mas nós, e é o que ele vai dizer no versículo 15, mas nós, né, que temos o Espírito, a gente precisa julgar todas as coisas. Isso vai muito vai muito em acordo com o que a gente já acabou de falar. Cabe a nós, cabe a você, cabe a nós que somos cristãos, que temos a revelação dada pelo Espírito Santo,
e que temos não por nossos méritos, mas porque o Espírito nos revelou, cabe a nós julgarmos todas as coisas. Todas as coisas. Né? A gente vive também a gente escuta muitas vezes isso. Não, é uma interpretação equivocada daquele texto, né? Não julgueis. Não, cabe a nós cristãos julgarmos todas as coisas, não como às vezes a gente pensa, né? Não, sermos juiz de cada detalhe da vida alheia. Não, mas a gente julgar todas as coisas. Isso é lícito, isso é bom, isso me edifica, isso vem de Deus, isso é algo que está em acordo e conformidade com o Evangelho. Examinar, né? Examinar. É no sentido de examinar. Então, cabe a nós fazermos isso sim, né? O homem espiritual julga, né? O homem natural não entende, mas o homem espiritual julga todas as coisas. Julga todas as coisas. Por quê? Porque nós temos a mente, que é o que ele diz no último versículo, que é o 16, nós temos a mente de Cristo. Eu diria, compartilhando exatamente essa mesma ideia, é o seguinte, que o próprio apóstolo Paulo vai refinar essa ideia na Epístola aos Romanos, quando ele diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse mesmo Espírito que testifica com o nosso espírito dá a ideia de o nosso espírito está numa relação intrínseca com o Espírito de Deus. As coisas do Espírito, nós não podemos compreendê-las totalmente porque nós não estamos no mesmo nível. Nós podemos conhecer as coisas do homem, as coisas do próprio homem, como Paulo vai dizer aqui nesse texto, que nós lemos. O homem entende das coisas do homem, discerne as coisas do homem porque ele é homem. E o Espírito, só quem pode discernir completamente o que o Espírito diz é o próprio Espírito, é o próprio Deus. E aí eu junto com o texto de Romanos para dizer que o Espírito testifica com o nosso. Ele nos dá uma garantia nessa relação que nós mantemos com ele, de que a verdade que nós compreendemos é ou não, ou está de fato em acordo com a Escritura, quando sentimos do Espírito essa concordância. E essa concordância passa pela Escritura, essa concordância passa pela comunidade. Quando eu falei de comunidade aqui, é preciso que se tenha o seguinte, não é o consenso como um magistério da igreja, de que a igreja tem a palavra final. Quem tem a palavra final para nós sempre será a Escritura sagrada, porque nós somos a sola Escritura, mas essa Escritura sagrada, ela tem subjetivamente o discernimento que nós recebemos do Espírito Santo. Então nós somos sola Escritura? Somos, mas também somos norteados pela compreensão e pelo discernimento do Espírito. E é o que Paulo vai opor-se aqui. Não à sabedoria do mundo, não ao poder do mundo, mas o Espírito. E Paulo coloca esse novo elemento. Não é a sofia, não é a dinamis, mas é o pneuma hagios, é o Espírito Santo. Muito bom, gente. Vamos concluir então. Vou pedir para o pastor João fazer essa oração e a gente vai finalizar aqui nosso programa. Mais uma vez queremos agradecer a sua participação aqui com a gente, nos seus comentários, você que curtiu, você que comentou também, compartilhou. Mais uma vez vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, participe do nosso grupo também aí no YouTube, no Instagram, nas nossas redes sociais. Seja um participante também das nossas redes, tá? Se você quiser também fazer uma visita à nossa igreja, estamos aqui na cidade de Belfor Roxo e você será bem-vindo dos nossos cultos, tá bom? Pastor João, ora pra gente concluir nessa noite. Mais uma vez, obrigado a você, que Deus abençoe. Pastor João vai estar orando pra gente concluir nosso encontro dessa noite. Soberano Deus, eterno Pai, te agradecemos mais uma vez pelo tempo em que tivemos a oportunidade de nos debruçarmos e estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito continue a falar, testificar aos nossos corações da verdade revelada na Escritura e que possamos, ó Deus, de fato, transmitir o Evangelho em nossas vidas, tornar aquilo que estudamos aqui em prática, efetivamente prática no nosso viver. Deus continue conduzindo, abençoando a vida dos nossos irmãos que assistem, que participam. Deus, e que possamos, ó Deus, a cada dia mais crescer em graça e conhecimento, em verdade, do Evangelho revelado a nós em Cristo Jesus. Oramos a Ti, agradecidos no nome dele, Cristo Jesus, o ressurreto. Amém e amém. Amém.